Então, percebam que na pernada elas são alternadas e elas nunca devem ultrapassar a superfície da água, tá? É muito semelhante, por isso que a gente utiliza a palavra. É semelhante, mas não é igual, tá? Pela imagem que vocês poderiam perceber aqui, quando a gente faz essas gravuras em cima, acaba o bonequinho parando de se mexer, tá? Mas a perna ela não sai da lâmina d'água, a perna, tá? Às vezes tem o que? O rompimento da superfície da água na região do tornozelo e às vezes um pouco da canela até no máximo no joelho. No erro comum que eu citei para vocês, tem pessoas que fazem a pedalada e o joelho vem bem aqui, ó. Aí não dá, porque o joelho vindo aqui, o teu quadril entra num ângulo de 90 graus, consequentemente você vai ter um abaixamento do quadril e aí afunda, tá? Então a pernada é dessa forma que ela é executada, é alternada, a pressão deve ser colocada sempre no peito do pé e na canela aqui, vulgarmente falando, né? E aí uma pequena semiflexão na região do joelho e algumas movimentações do quadril para que você possa ter uma pernada eficiente, tá? A pernada ela não deve ser executada nem totalmente tensa, tá? Toda rígida, nem também relaxada demais. Deve haver um equilíbrio entre tensão e relaxamento do segmento do membro inferior, para que a sua pernada ela seja mais eficiente possível, tá? Outra técnica para ajuste das pernadas seria dedão do pé. Você pega o dedão do pé e quando estiver fazendo a pernada sempre está lá batendo o dedão do pé com o dedão do pé. Por que, Kleber? Porque a pernada ela fica mais eficiente, mais equilibrada e esteticamente mais bonita. Se você faz uma pernada toda aberta, você perde eficiência, aumenta o gasto energético e também esteticamente não é bonito, tá? Braçadas, né? Nós temos aqui nos braços movimentos alternados, né? Que é a fase de propulsão semelhante um S também. Tem atletas que ainda fazem o S ou braçada reta. Eu não vou nem contextualizar isso aqui muito porque é questão de técnica, ok? E a recuperação com cotovelos estendidos e alinhados com os ombros. Reparem, por mais que a imagem às vezes não dê tanto close, na entrada da mão, tá? Sempre no nado costas você vai entrar com o dedo mínimo, dessa forma, com o braço, com a palma da mão voltada para fora, e vai sair da água, como a gente chama, dizendo joinha, que é o polegar para cima, tá? Dá para vocês visualizarem daí se não estiver embaçando, o polegar para cima, tá? Na hora de entrar na água, palma da mão para fora, entra com o dedo mínimo e faz a braçada, ok? Ó, você vai fazer esse movimento aqui. E aí as fases do nado, nós temos a fase aérea, né? Fase em que os braços se movimentam fora da água, que ela é um movimento não propulsivo, tá? E a fase aquática, que é a fase em que os braços Cleber, Oi, licença, repete só mais uma vez a questão da mão que você falou. pronto. Aqui, ó. A gente não vai nem mexer não, mas tipo, a entrada da mão na água, quando você vai sair de tipo, lembra agora, fase aérea, fase aquática. A fase aérea ela é não propulsiva, tá? Mas na fase aquática, que ela é propulsiva, você deve ter uma técnica de entrada, tá? Para que o braço já esteja ajustado na posição de executar a braçada. Então você vai fazer a entrada da água, tá? Vai entrar aqui acima da cabeça. Quando teu braço for entrar acima da cabeça, a entrada deve ser com o dedo mínimo. Aqui, ó. Dedo mínimo. Imagina essa mesma posição entrando na água, tá? E aí você faz a puxada na lateral ou para baixo, tá bom? Depende muito da técnica. E a saída é com o polegar. Eu digo assim com o polegar dando joinha, porque você sai dessa forma, com a mão como se fosse mão de faca. Chegando no ápice da cabeça, palma da mão para fora, consequentemente a entrada na água vai ser com o dedo mínimo. Deu para entender agora, Mirella? Ficou mais simples Deu agora? sim, obrigada. Por nada. Então, retornando, fase aérea, fase aquática, uma é não propulsiva e a gente sabe que sempre que tiver na água é um movimento propulsivo, tá? Cuidado aí onde vocês estiverem fazendo provas ou até mesmo concurso, alguma coisa,
que às vezes tem essas pegadinhas, viu? Então, quais são as fases da braçada, né? Nós temos aí a varredura para baixo, apoio, ataque e extensão, tá? Videoaulas e meu nome. O braço entra na água com o cotovelo completamente estendido, tá bom? E diretamente à frente do ombro com a palma da mão voltada para fora e para o lado. Foi o exemplo que eu expliquei. Que a entrada do braço na água vai ser com a palma da mão voltada para fora e a entrada se dá pelo dedo mínimo. Um ponto do corpo humano para vocês se nortearem, tá? A palma da mão que está voltada para fora no momento da entrada gira até ficar inclinada para baixo e para trás, possibilitando o que a gente chama de agarre, ou seja, a posição de agarre seja iniciada, tá? Os cotovelos devem flexionar gradualmente durante a primeira varredura para baixo. Essa fase é muito importante para o posicionamento do nado, porém não é propulsiva, tá? Então tá aqui, ó. Braço entrou na água, palma da mão voltada para onde? Para fora. Consequentemente, quem entrou em contato com a água foi o dedo mínimo, tá? Nós temos aqui a posição do corpo, desculpa. E aí você vai estar fazendo esse primeiro movimento. Por que ele não é chamado como um movimento propulsivo? Porque até então aqui não está gerando tanto deslocamento, tá? E aí você vai chegar na posição que a gente chama de agarre, que é essa posição aqui. A partir daqui, vocês percebam que o cotovelo está semi-flexionado, tá? Não está totalmente flexionado, porque aí se você flexionar demais, diminui a amplitude da braçada, consequentemente vai ter menos velocidade no nado. Então, nessa posição de agarre, a partir daqui é que a gente vai entrar nas fases o quê? Propulsivas, que vão gerar a propulsão. Consequentemente, sempre que eu falar propulsão, é deslocamento e velocidade no meio aquático, ok? Então aí tá a foto aí de vários ângulos para vocês perceberem que agora a palma da mão está voltada para onde? Para dentro. Ele saiu de uma palma da mão para fora e agora está se voltando para a palma da mão para dentro, para poder começar os movimentos aí propulsivos que vão gerar deslocamento, movimento e velocidade no meio aquático. Então, primeira varredura para cima, que também é chamada de impulso, tração ou puxada, tá? Eu trago várias nomenclaturas, dependendo da literatura que você estiver estudando, você pode encontrar essas terminologias, tá? Ou pode encontrar também outra. É a primeira parte da braçada que é propulsiva e é submersa, ou seja, dentro da lâmina d'água, tá? Cotovelo encontra-se flexionado, palma da mão gira de baixo para cima, que aí pode se entender como aquele movimento do S, né? Há um alinhamento da mão com o antebraço, ou seja, vocês percebam que em alguns movimentos, diferente lá do crawl que eu sempre falei que é o remo de vocês, em alguns movimentos o pulso de vocês vai estar fletido, tá? E aí, é claro, acaba que não há um alinhamento, mas em determinados momentos da braçada, nessa fase, vai haver um alinhamento da palma da mão com o meu antebraço, tá? E aí acontece também o que a gente chama do rolamento do ombro. Lembra lá daquele movimento que diminui a tensão na região glenohumeral? Tá aqui, ó. Começou a flexionar mais, tá? O ombro começa a girar mais para dar mais liberdade. A palma da mão começa-se a voltar para onde? Para dentro, tá? E aí depois vão ter mais movimentos que vão gerar propulsão. Segunda varredura para baixo, lembrar, nós temos a primeira varredura para baixo, agora tem a segunda varredura para baixo, também é chamada de tração ou puxada. É iniciada quando a segunda varredura para cima está terminando, tá? Movimenta-se para baixo e para trás. Como é que eu me norteio quando fala desses movimentos? Olhem para a palma da mão e para o cotovelo. Palma da mão e cotovelo, tá? Movimenta-se para baixo e para trás até a extensão do cotovelo. E a palma da mão vai girar para onde? Para baixo e para fora. Ao final do movimento, ela deve estar voltada para baixo
na direção do fundo da piscina ao completar o movimento, tá? Aqui, ó, nós tivemos uma saída desde a posição inicial, que é um movimento não propulsivo, até a primeira braçada, que já começa com um movimento propulsivo, né? A palma da mão começa-se a voltar para dentro, depois a palma da mão já está nessa finalização com a palma da mão voltada para baixo. Passou-se da angulação do ombro, gerou-se esse deslocamento, tá? Nessa setinha aqui. E aconteceu aqueles giros da mão, tá? Ele começou aqui, palma da mão voltada lá para fora, começa a fazer esse movimento, flete um pouco o pulso, entra numa flexão de cotovelo, libera o ombro. Faz essa puxada, a palma da mão vai para dentro, para cima, depois para fora e para baixo, e depois permanece nessa posição até ficar fazendo a extensão do ombro, ou seja, quando o braço, a palma da mão tocasse a coxa. Teoricamente poderia dizer que é dessa forma, tá? E aí temos a segunda varredura para cima, empurre, impulso ou empurrão, que é quando você dá um impulso para tanto gerar propulsão, manter o equilíbrio aquático e não afundar, tá? Movimento da mão, para trás, para dentro e para cima, tá? Sempre vai ficar fazendo esses movimentos durante o nado. Em direção a quem? Agora a superfície. Mão aproximando-se da coxa, termina a segunda varredura. Cotovelo estendido durante o movimento. Em resumo, é aqui, ó, quando o cotovelo já está ficando estendido, o braço estendido, a palma da mão fez esse movimento, né, para baixo, para cima, para fora, e agora se desloca em direção à minha coxa. É como se, em termos, Kleber, de educativo, a gente faz todo esse processo da mão, tá? Ensina para o aluno e pede para ele bater com a palma da mão na coxa dele. Ele acaba executando todo o movimento de varredura na fase de varredura para cima, para baixo, para dentro, primeira, segunda e terceira fase propulsiva da braçada, e sem nem perceber, tá? Isso aqui nós precisamos saber, eles não precisam saber não, eles precisam executar. Em outros casos é que ele vai precisar saber disso aqui. E aí nós temos depois a fase de liberação, né, que é a saída da água. Pode ser chamado como desmanchamento ou movimento para cima. Primeira parte da recuperação, palma da mão girando para onde? Para dentro, em direção ao corpo e para fora da água. É lembrado o polegar apontado para cima, saindo lá como se fosse o joinha, tá? Rolamento do corpo também acontece, porque aí vai ter, enquanto esse braço aqui está fora do meio aquático, né? Fora de um momento propulsivo, o outro vai estar fazendo a propulsão. Você perceba que esse atleta aqui está um pouco lateralizado, para liberar mais tanto esse braço na recuperação, como também ter mais eficácia na braçada que está submersa, tá? E aí vem a recuperação, que é o movimento sobre a água, recuperação fora da água, relaxamento, tá? Aqui não deve se gerar tensão, deve-se apenas levar o braço até a posição de entrada de novo no meio aquático, tá? Movimento do ombro para erguer o braço, recuperação alta sobre a cabeça, lembra? Aqui onde acontece os momentos de respiração, tá? Passando daqui, corre o risco de entrar água nas vias aéreas superiores, ok? Então respira dentro de toda essa angulação que vocês podem ver. Então, recuperação alta sobre a cabeça, mão voltada para dentro, depois para fora, né? Economia de energia e manutenção da velocidade. E aqui nós encerramos o assunto no tocante aos fundamentos do nado costa: pernada, braçada, respiração, equilíbrio aquático e movimentação, tá? Pessoal, dúvidas? Fui claro nas explicações e nos exemplos? Vamos lá. Só explicando rapidamente. Semana que vem. Se semana que vem já for aula prática, tá? As regras do nado costa eu vou deixar gravado e vou liberar para vocês. Beleza?
Eu vou gravar e vou estar liberando para vocês. Essa semana, Kleber, vai acontecer liberação de alguns vídeos? Vai, eu vou estar liberando vídeo para vocês aí até sexta-feira, mais alguns vídeos que já são de recuperação daquela aula que eu fiquei devendo, né? A continuação daquela aula de resgate e salvamento aquático e também as recuperações que são em detrimento, por exemplo, aí dos feriados ou do semestre que não compacta todas as nossas aulas. Eu vou estar tentando liberar o máximo possível até sexta-feira, para que a gente já fique, tipo assim, de acordo com o nosso cronograma, tudo direitinho, e a partir daqui a gente se dedique, se for iniciado, as práticas, somente as práticas, tá? E os vídeos já vão estar lá disponíveis para vocês, ok? Dúvidas aqui? Acho que não, né? Então, pessoal, amanhã após a reunião, acho que Evandro vai estar entrando em contato com vocês, vai estar falando sobre as práticas, até porque eu não posso dizer nada que eu ainda não sei como é que vai ser o andar, mas aí depois eu entro em contato com vocês e a gente vê aí, marca essas aulas, tá ok? No mais, pessoal, eu me despeço de vocês por aqui, tá? Nós encerramos nossa aula. Fiquem todos com Deus, se cuidem e até semana que vem, se Deus quiser, tá? Ah, Kleber, vai ter atividade? Vai, eu também vou estar liberando uma atividade hoje à tarde para vocês fazerem. Por favor, façam as atividades. Teve muita gente que não fez na AV1 e, consequentemente, acabou ficando com uma nota menor do que deveria, tá? Porque os testes são rápidos, são simples, são fáceis. Vocês têm tempo para realizar, tempo para pesquisar, tá? 2 tentativas, teoricamente não há desculpa para não fazer os testes, tá? E aí, lembrem-se, 0 a 7, a nota da prova, 3 pontos são os testes. Se você não faz os testes, você está indo para a prova com 0 a 7. Errou uma, já está abaixo da média, tá? Ok? Então, faço esse apelo para vocês para não deixarem de fazer os testes, ok? Então, pessoal, tchau, tchau. Até semana que vem, já falei demais, viu? Valeu!